Boa noite a todos, começando mais um panorama de mercado. Hoje, dia 14/12/2020, meu nome é Alexandre Galindo. Bom, vamos lá, eu vou analisar um ativo que teve algumas pessoas que me pediram. Tá, então vamos dar uma olhadinha nele, que é a Prio 3. Eu acho que eu tenho já alguma coisa arriscada nela. Bom, vamos lá. O ativo, ele, num gráfico mensal, numa situação mais macro, ele tem uma perna de tendência de baixa e uma perna de correção ou uma possível perna de tendência de alta para desenvolver uma de correção. Então a gente está aí num ponto, teoricamente, que seria uma região de resistência. Se a gente considerar a primeira perna que eu risquei em azul, fazendo uma perna 1 para fazer uma 2 e depois jogar 3, tá? Isso é uma visão bem macro, bem a longo prazo. A gente consegue fazer algum tipo de operação dentro do que está acontecendo, mas nos gráficos menores, tá? O ativo vem desenvolvendo uma tendência de alta aí, acompanhando essa linha de tendência de alta. Rompeu falso aqui, provavelmente foi pandemia. Testou o topo aqui, testou o fundo e está rompendo o topo, ou seja, indica que possivelmente esteja fazendo o movimento 1, 2, respeitando a linha de tendência de alta, para jogar um movimento 3, tá certo? Então a gente consegue apostar em algumas compras aí. Caindo para o semanal, a gente tem um ativo após romper esse topo, ele continua trabalhando acima do rompimento, fez uma perna de tendência, está descansando um tempo menor. Se romper esse topo, a gente consegue trabalhar uma compra de rompimento aqui, com um stop curtinho aqui, tá certo? Seguindo essa análise, vamos para os números. A gente conseguiria trabalhar dentro de um gráfico um pouquinho menor. O diário, acompanhando o semanal, a gente vê que ele teve uma forte subida e agora congestionou aqui, ou seja, consolidou no topo. Geralmente, consolidação de topo rompe para cima, maior probabilidade, tá? Entrada fica no rompimento e stop fica no fundo da consolidação. Acreditando nisso, a gente cai para os 60 minutos e é aqui que a gente encontra as entradas, tá? Então, se respeitar essa análise e realmente for romper para cima a consolidação, que eu desenho nos tempos gráficos maiores, que é essa consolidação aqui, teoricamente, o preço precisaria estar tocando topo, fundo, topo, poderia estar tocando fundo de novo para depois romper. Tá? Então esses são os pontos. Entrada no rompimento dessa consolidação com um stop abaixo da base da consolidação, ou até mesmo se o ativo desenvolver aqui e fizer um pivô de alta nos 60 minutos e romper, a gente consegue colocar o stop nesse fundo que ele vai deixar, tá certo? E aí acreditando nesse movimento desse pivô sendo armado. Então a gente consegue realizar compras de risco nessa região, acreditando que realmente o movimento vai ser perna 1, perna 2, perna 3, e aí a gente consegue trabalhar o stop abaixo desse fundo. Seguindo esse movimento,
perna 1, perna 2, a gente consegue trabalhar uma parcial antes de romper o topo. Chegando na parcial, a gente consegue colocar o stop que estava inicialmente aqui. A gente consegue colocar o stop no zero, ou próximo do zero, acreditando que ele vai finalizar e romper lá em cima. Para quem é menos agressivo, teria que realmente esperar o rompimento da consolidação para confirmar o movimento. Porém, esperando a confirmação desse movimento, desse rompimento, o stop, a entrada vai ser aqui, e o stop nesse movimento, se ele continuar fazendo isso, o stop vai ser aqui direto. Caso ele venha, bata e stop, teu stop fica um pouquinho maior, tá? Mas é um risco maior para ter uma certeza, não uma certeza, um filtro a mais, tá? Então, eu costumo trabalhar a primeira compra de risco com uma mão menor, stop no fundo, faço a parcial antes de romper topo. Assim que eu fizer a parcial, eu ponho o stop do remanescente no zero, tiro o risco da operação, já não perco nada se ele for fazer perna 1, perna 2, perna 3. E caso ele realmente siga o meu movimento, eu vou estar carregando a parcial para o meu alvo lá em cima de pelo menos 100% desse movimento. Sem risco na operação, tá certo? Bom, essa foi a análise de PRIO 3. Boa noite, obrigado a todos.